Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Para a nossa videoaula de hoje, eu resolvi falar para vocês sobre os aspectos gerais dos tecidos vegetais. Essa aula vai ser a primeira parte de várias outras aulas que vão ser postadas no decorrer desta semana para que vocês possam acompanhar os aspectos gerais da histologia das plantas. Bem, o conceito geral é que os tecidos vegetais, assim como o dos seres humanos, são um grupo de células. Os tecidos vegetais é um aglomerado de células que são justamente igualmente especializadas. Por isso que elas formam um tecido. Essas células elas vão se aglomerando e formando um tecido. Muitas das vezes, essas células que formam um tecido vegetal são da mesma origem embrionária dessa planta. E aí, nesse aspecto, essas células, esse aglomerado de células, elas realizam funções determinadas na planta. Então, para a formação desse tecido vegetal, necessariamente precisamos de várias células especializadas da mesma origem embrionária. Bem, os tecidos vegetais, eles são divididos em dois grupos. A gente tem tanto os meristemas embrionários como os tecidos permanentes, que, como o próprio nome está falando, são os tipos de tecidos vegetais que permanecem na planta. Já os tecidos meristemáticos são mais aqueles tecidos embrionários que participam da vida embrionária da planta. Bem, aqui a gente tem um esquema como é que seria esses tipos de tecidos, né? Inicialmente, nós temos os tecidos meristemáticos primários e os meristemáticos secundários. Todos esses tecidos meristemáticos que fazem parte da composição, do desenvolvimento da planta, nos seus períodos embrionários, eles formam os tecidos permanentes. Dentro dos tecidos permanentes, nós temos os tecidos de revestimento e proteção, os tecidos de sustentação, os tecidos de condução, que é xilema e floema, que nós iremos ver no decorrer dessas aulas. E nós também temos como tecido permanente os tecidos de preenchimento da planta, tá? Então, só recapitulando, nós temos os tecidos vegetais. Prioritariamente, nós temos os tecidos meristemáticos, o primário e o secundário, que fazem parte da vida embrionária da planta. Esses tecidos meristemáticos, eles formam os tecidos permanentes. E dos tecidos permanentes, nós temos 4 subclassificações: os tecidos de revestimento e proteção, os tecidos de sustentação, condução e preenchimento. Os tecidos meristemáticos ou embrionários, eles vão formar os tecidos meristemáticos primários e secundários. Posteriormente, nós temos os tecidos adultos, que também podem ser falados tecidos permanentes. Esses tecidos permanentes, como nós vimos anteriormente, eles têm subclassificações, onde nós temos presentes os tecidos de revestimento, de proteção, os tecidos de sustentação, condução de seiva, que pode ser tanto xilema como floema, e os tecidos de preenchimento. Os tecidos meristemáticos primários vão dar origem a dermatogênios, periblema, pleroma e caliptrogênio. Cada um desses tecidos embrionários primários determinam uma respectiva função dentro do organismo desta planta. Já os tecidos meristemáticos secundários dão origem a 2 tipos de tecido. No caso, é o câmbio e o felogênio. Não se preocupem que nós iremos discutir
sobre todos esses tecidos no decorrer das aulas. Já os tecidos de revestimento, eles podem ser a epiderme e o suber. Tanto a epiderme já é classificado como um tecido vivo e o suber já um tecido morto. Os tecidos de sustentação são o colênquima e o esclarênquima. Assim como a epiderme e o suber, o colênquima e o esclarênquima também têm outras subclassificações. O colênquima ele é classificado como um tecido vivo. Já o esclarênquima ele é classificado como um tecido morto. Os tecidos de condução de seiva, que são xilema e floema. Nós também temos os tecidos de preenchimento, que podem ser subclassificados em 4. Parênquima clorofiliano, parênquima amilífero, o parênquima aerífero e o parênquima aquífero. Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós podemos elucidar exatamente com esses tecidos meristemáticos, que também vale ressaltar, mais uma vez, que eles também podem ser chamados de tecidos embrionários. Esses tecidos meristemáticos são classificados em tecidos indiferenciados, que eles acabam dando origem a outros tecidos. Tá? Lembrando, os tecidos meristemáticos são tecidos embrionários, que darão origem aos tecidos permanentes da planta. Então, esses tecidos meristemáticos, eles são completamente indiferenciados, que justamente darão origem a outros tecidos e a outras células meristemáticas. Nessa circunstância, eles apresentam uma intensa atividade mitótica, uma intensa divisão celular para a formação dos outros tecidos. E esse tipo de tecido, ele é justamente encontrado prioritariamente no embriãozinho da planta. Na sementinha, como nós vimos na aula de órgãos vegetais, a gente consegue ver dentro da semente um embrião. E esse embrião ele vai se desenvolver para a formação da planta. As células desse tecido meristemático apresentam parede celular bem delgada, um citoplasma extremamente abundante, um núcleo bem característico, onde ele é bem grandão, que nós conseguimos enxergar na microscopia. Os vacúolos dessas células são bem reduzidos. Nos tecidos meristemáticos, a gente consegue elucidar na microscopia um núcleo bem volumoso. A gente consegue ver como esse núcleo ele é bem característico dessa célula meristemática. Dentro dessa célula, a gente também vê a presença de plastos e proplastídeos, que são também outras estruturas que compõem a célula vegetal. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa série de videoaulas relacionadas à histologia vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos que estão tendo a disciplina de anatomia ou morfologia vegetal e ativem o sininho para que vocês consigam receber as notificações dos meus próximos vídeos. Bem, pessoal, até a próxima!